Olá, legal! Sejam muito bem-vindos ao Super Táticos, é o teu podcast de esportes de Pelotas para o mundo. E se você chegou até aqui, já dá o teu like, inscrição obrigatória no canal para acompanhar tudo. Todo o conteúdo do Super Táticos chegando para ti em primeira mão. Lembrando também, para tu nos seguir no Instagram, @supertáticos, que é o nosso canal que mais cresce, que nós tratamos de absolutamente tudo, te deixamos muito bem informado. Aqui é informação, pauta, discussão, num bom sentido, obviamente, sempre pensando no melhor para você que está aí acompanhando o nosso Super Táticos. Comigo mais uma vez, a satisfação enorme do professor Marcelo Parmegiani. Tudo bem, professor? Tudo bem, Charles. E vocês? Tudo legal? Pois então, Super Táticos não para de crescer. E não para de crescer justamente por causa de vocês. Nosso muito obrigado, continuem conosco. O que é importante mesmo, Charles? O like, olha aí, a tua inscrição e a tua participação. Lembrando que estamos ali no Instagram, no @supertáticos. Acompanhe, siga este canal também no Instagram. E comentários são importantes também, comenta aí a respeito, se está achando legal, se tem alguma sugestão, alguma crítica, tudo para melhorar cada vez mais o canal. É verdade, nós estamos preparando uma série de surpresas para vocês, teremos aí coberturas inéditas, teremos muita coisa legal mesmo, muito bacana. O Super Táticos já é internacional, está sendo acompanhado da Europa, o que nos deixa assim com muito mais responsabilidade, Charles Garcia? Em praticamente todos os estados brasileiros, isso é muito bom. Na área técnica, nosso amigo Jefferson está aqui conosco mais uma vez, e é importante lembrar o trabalho dele, um trabalho maravilhoso, Charles Garcia. Agora, o que não está maravilhoso é o Campeonato Gaúcho. Vou passar a bola para ti, tu fala do Jefferson e começa a rolar essa bola do gauchão, Charles. Com certeza, o Jefferson Lopes responsável, por a gente estar aqui, Então, se não fosse o homem por trás das câmeras, nada disso estaria acontecendo, Então, esse trio aqui do Super Tático levando o melhor, com qualidade para você. Qualidade que não tem tanto assim no Campeonato Gaúcho, que não dá nem para dizer que é um campeonato, é um torneio curtíssimo, um torneio de verão, vamos colocar assim, não é? Este campeonato que teve suas divisões agora, com o advento das quartas de final. Acho que nós acertamos todos os resultados, nós vamos passar aqui para vocês. Já temos também as semifinais, Taça Farroupilha definida e também quadrangular da morte. Tudo isso, hoje nós vamos passar a régua aqui. Eu acho que nós acertamos, não é, professor Marcelo Parmegiani, os classificados. Eu fui um dos poucos, modéstia à parte, Charles Garcia, amigos e amigas, a defender que o Ipiranga iria fazer o crime em cima do Caxias, como de fato fez. O Ipiranga jogou um futebol maiúsculo, Caxias se atrapalhou mais uma vez em casa, na estreia do técnico, meu xará, Marcelo Cabo. Caxias não conseguiu reagir após o primeiro gol do Ipiranga. O Ipiranga ampliou o marcador e saiu com muito mais confiança agora para este novo desafio, que é enfrentar o Esporte Clube Internacional. É claro que agora tudo se modifica. O Juventude ganhou no apagar das luzes do São José, segunda-feira, não é mesmo? Sofreu, no dia 8, sofreu muito para ganhar o São José. Foi triste. São José todo segundo tempo com 10. O São José ganhando de 2-0, o São José com 10. O São José, na minha modesta opinião, foi garfiado. Depois a diretoria do São José, inclusive, lançou uma nota oficial apontando para os erros crassos da arbitragem, erros que comprometeram o espetáculo. E aí não adianta a menina que apresenta naquela rede de televisão e que patrocina o Campeonato Gaúcho, não adianta ela falar que futebol não pode ter violência, mas a violência também é decorrente das lambanças que estão acontecendo. Foi lambança no jogo do São José com o Juventude e teve violência, teve até golpe de judô,
Foi impressionante o que aconteceu. Thiago Pedra, né? As pessoas pagam ingresso para ver futebol e veem desafios de judô. E também, claro, pancadaria generalizada lá no Torneio da Morte, que depois nós também iremos tratar. O fato é que o Ipiranga passou, o Juventude passou, Grêmio Internacional passaram, mas é lógico que Grêmio Internacional tinham a obrigação de passar. Essa que é a verdade. Tinha a obrigação de passar. Porque não é possível concebermos a possibilidade do Internacional ficar preso no São Luís. São Luís que teve, infelizmente, gols sofridos também por erros do seu arqueiro. Conhecidíssimo nosso, né? Goleiro Gabriel, que jogou muito tempo no Brasil. Jogou muito bem a fase classificatória. Aliás, professor, escolhido o melhor goleiro da fase classificatória, e ele é muito bom goleiro. Nós assistimos várias vezes o Gabriel aqui no Bento Freitas. Veio a sucumbir justamente num jogo lá no Beira-Rio. Isso faz parte da vida de um goleiro, mas eu acredito que o emocional dele foi sacudido, porque ele tomou um frangaço, Charles Garcia. É verdade. Então vamos atualizar, né? Passar esses resultados das quartas de final aí, né? Para quem daqui a pouco não acompanhou, pela ordem, o Caxias então perdeu em casa 2-0 para o Ipiranga. Ipiranga passando. Passou. Né? Passou o Grêmio, 1-0, golzinho de pênalti, choradinho contra o Novo Hamburgo. O Grêmio com muitos jogadores titulares. Depois nós tivemos o Inter 3-1 contra o São Luís, e não pensem também que foi uma barbada. O jogo por muito tempo ficou 1-1. Bernabé acabou fazendo um golaço e tal. É um 3-1 meio mentiroso, assim. Então o Grêmio Internacional tem que colocar as barbas de molho. E o Juventude 3-2 com gols aos 54 minutos. Vira 1-0 no intervalo para o São José, e aí tem a expulsão do zagueiro no final do primeiro tempo. Abre o segundo tempo, o São José faz 2-0. Claro, muita pressão do Juventude, por óbvio, porque jogava em casa, contra 10, precisava atacar. Claro. Só um detalhezinho, professor, só um detalhezinho aqui que teve de legal no jogo do Juventude, o lance do fair play, quando o jogador do Juventude iria invadir a área e houve uma lesão do jogador de São José. É importante também que a gente ressalte, até porque para nós, especialmente, gaúchos e peleadores, como se diz aqui, né, no Pampa, né, vale para o Uruguai, obviamente, né? Essa coisa do gaúcho é o Uruguai, né? A gente fala de forma geral. A gente tem muito daquilo, ganhar a qualquer custo. Vocês aí, quando gurias, tem que ganhar com gol, 1-0, gol impedido para mim. Não, são outros tempos, né? Então, muito bonita a atitude do jogador do Juventude. E isso, professor, começa a acontecer, a gente começa a ver mais casos, que era meio que uma raridade. Então, questão de caráter, questão do esporte, de competir e não passar por cima de ninguém no mau sentido, né? Então, né, meus parabéns aqui para o atleta do Juventude, também, né? E que outros casos aconteçam. E a gente ainda vai ver, professor, acontecer lance de fair play em Grenal. Aí eu vou ficar feliz, porque o nosso Grenal a gente sabe que é o clássico mais pegado do Brasil, uma rivalidade até no cara ou coroa, dá para dizer eu ganhei o cara ou coroa no Grenal, a gente sabe. E quem mora no Rio Grande do Sul, quem é gaúcho, sabe muito disso aí. Mas vai acontecendo da gente ver também num Grenal, que isso cada vez mais tome conta do esporte em geral. Então, esses foram os resultados do Campeonato Gaúcho, que nós vamos agora para a semifinal. Então, definidas as semifinais. Ipiranga, o primeiro jogo é sábado, Arena do Grêmio. 16h30, Grêmio e Juventude. O jogo da volta ainda não está com a data e o horário definido, provavelmente vai ser no outro domingo. E no domingo, no dia 15, 20h30, Colosso da Lagoa, Ipiranga e Internacional. Vamos falar um pouco então a respeito da expectativa de Grêmio e Juventude, que é o primeiro confronto, e depois de Inter e Ipiranga, professor. Pois é, o Grêmio passou pelo Caxias, passou sofrendo muito, passou com defesas do seu novo goleiro, o goleiro Everton fez boas defesas no final da partida, passou com o Caxias pressionando, e o Grêmio ainda não convenceu a maior parte da sua grande torcida. O Grêmio ainda precisa de muitos ajustes. O Grêmio ainda não tem o seu 11 planificado, na minha opinião, não tem, Charles. E isso aí faz com que a partida contra justamente o Juventude
se torne uma partida misteriosa, uma partida na qual não se tem assim favas contadas. Pode acontecer surpresa? Pode. Pode acontecer surpresa. Porque o time do Juventude é treinado por um camarada que tem uma larga experiência em Série B e Série A também do Campeonato Brasileiro, mais B do que A, é verdade, que é o Barbieri. O camarada que já treinou o Bragantino, treinou os times de Campinas, um camarada que sabe o tamanho do Juventude, que sabe que o Grêmio não está no seu melhor potencial, um camarada que vai procurar aproveitar, lambendo as feridas da lambança do jogo contra o São José, de evitar os erros que o Juventude cometeu contra o Zequinha. Então esse jogo pode ser, sim, um jogo muito perigoso para o Grêmio. Eu não acredito que o Grêmio vá passar com facilidade, mesmo jogando em casa. Eu acredito que esse jogo é um jogo para empate. Um jogo perigosíssimo para o tricolor da capital. Porque o Juventude vai procurar se resguardar demasiadamente até e poderá, com esse resguardo, obter um resultado que lhe possa ser favorável para decidir no Alfredo Jaconi depois. Esse é o ponto, né? O Juventude decide em casa, assim como no ano passado, onde o Grêmio sofreu muito para passar pelo Juventude, com aquele gol em que o jogador do Grêmio chutou a cabeça do atleta do Juventude, e o senhor Anderson Daronco validou o gol, vergonhosamente. Uma vergonha. Se fosse ao contrário, não seria validado o gol. Aliás, independente de lado, é falta. É falta. Tá? Então eu vejo assim, eu creio que o Grêmio irá passar, mas com algumas dificuldades. Sim. Com algumas dificuldades. Por quê? Porque esse Grêmio, pesados, eu acho ainda melhor que aquele Grêmio do ano passado. Certo. E o Juventude eu acho ele inferior. Claro. Tá? Mas assim, eu acho que o Grêmio teve um bom jogo, que foi contra o Botafogo. Sim. Mas não foi um jogo completo bom do Grêmio. O Botafogo, no primeiro tempo, ele foi melhor do que o Grêmio. E ele teve a oportunidade, enquanto ganhava por 2-1, fazer o 3-1. Não fez. O problema é do Botafogo, não é do Grêmio. O Grêmio foi lá com competência, virou e ampliou. Ganhou confiança. Sim. Foi um jogo onde o Grêmio começou a encaixar, fez um ataque, fez um gol, segundo ataque, fez um gol. Aí as coisas começam a fluir. Mas é preocupante, porque ainda assim tomou 3 gols dentro de casa. Havia tomado 4 do Inter, 2 do Fluminense. E num jogo classificatório na última rodada contra o Juventude, empatou na Arena por 1-1 e não foi o acaso. Antes do Grêmio fazer um golaço do Monsalve fora da área, que o Juventude empata no final, o Juventude já havia perdido 2 gols feitos. Então eu não vejo facilidades para o Grêmio. Embora tivesse que apostar o meu dinheiro, coisa que eu não faço, apostaria no somatório de 2 jogos no Grêmio. Pois então, eu até apostaria, só que eu não tenho dinheiro para apostar. Aí iria pegar emprestadinho de ti. O professor tá chorando. Mas eu acredito sim, meus amigos, minhas amigas. Super Táticos está aí, trocando ideias com vocês. Coloca teu comentário, coloca teu palpite, dá o like, né, Charles? Claro, com certeza. Faz a tua inscrição, compartilha com os amigos, com as amigas. E eu acredito que o Juventude, se empatar essa partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, ele, no Alfredo Jaconi, não irá cometer os erros horrorosos que cometeu contra o São José. Eu acredito que o Juventude daí vai crescer e crescer bastante, e esse time do Luiz Castro não está pronto e vai sucumbir na Serra. Eu cravo Juventude na final, Charles Garcia. Muito bem. Do Grêmio nós vamos para o Inter, porque a outra semifinal, o jogo de domingo, Ipiranga Internacional, depois Internacional e Ipiranga. Mesma situação, professor, em 2 jogos. O time do Ipiranga é um bom time. Claro que se nós olharmos grupo, se nós olharmos a individualidade, o Internacional é bem superior, obviamente. E, aliás, um outro detalhe que também inclui a questão do Grêmio, né? O dupla Grenal não vai amolecer na semifinal, não. O dupla Grenal vai jogar, se não com o que tem de melhor, muito próximo disso. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele não te permite, ele não te dá espaço para tu respirar muito. Então, algum jogador ou outro até pode ser poupado, ou porque cansou, ou porque tem um risco de lesão. Caso contrário, isso nós podemos apostar, professor, até pedir um dinheiro emprestado e apostar que a dupla Grenal vai com força máxima. Mas eu quero a tua opinião para Internacional e Ipiranga, especialmente para esse primeiro jogo.
Claro. Né? Mas para o confronto em si, passa Ipiranga ou passa Internacional? Não, eu acredito que passe o Internacional. Primeira partida lá em Erechim, Colosso da Erechim, Lagoa. no Colosso da Lagoa, que é um estádio grande, né? Um gramado que é razoável. Eu acredito que o Ipiranga poderá, inclusive, complicar um pouquinho na primeira partida, mas o time do Internacional está com o melhor conjunto, está mais arrumado, vai disputar nos seus domínios, no Gigante da Beira-Rio, a partida decisiva contra o Canarinho. E assim, claro, o Internacional deverá passar, não passar a patrola para cima do Ipiranga, mas deverá passar com certa tranquilidade, sim. Eu acredito no Internacional. O time do Ipiranga está sendo montado para a Série C. O Ipiranga bate na trave já há muitos anos na Série C. O Ipiranga tenta subir para B, tem dificuldades. O Rafael Sobis, por exemplo, mora lá em Erechim, ele é de Erechim, ele frequenta os jogos do Ipiranga, ele dá entrevistas, ele circula lá no meio da diretoria do Ipiranga, mas ele não se apresenta como dirigente. Seguramente é um bom colaborador de ideias e talvez de outras coisas mais, mas o fato é que o Sobis ele tem um ponto de vista que eu comungo, que eu concordo. O time tem que ter uma alma para vencer, para buscar ser campeão. Isso aí passa muito também pela comissão técnica. E eu vejo a comissão técnica do Internacional, chefiada pelo Pesolano, como uma comissão técnica com essa garra platina, Uruguai e Argentina, o Pesolano é uruguaio, essa nossa realidade assim muito simbiótica aqui do Rio Grande com Uruguai e Argentina, e o Pesolano, sendo uruguaio, ele bota para dentro do vestiário do Internacional essa busca de superar e de garantir, e ainda tem o D'Alessandro para cutucar, e tem a alma do Abelão ali, vai passar o Internacional, respeitando Ipiranga, claro. Sim, nós estamos vendo nos jogos do Internacional isso. Falta qualidade, obviamente. Mas tem muita entrega, né? Tem muita entrega, os jogadores eles se dedicam dentro das suas possibilidades. O Internacional tem uma forma de jogar. Isso é interessante. Alguns reforços irão chegar, alguns já estão 90% fechados, então o Inter vai se reforçar. E o jogo do Campeonato Brasileiro da semana passada contra o Flamengo diz muito sobre isso. Mas o Flamengo ainda não está o nível Flamengo ano passado? Não está. Mas nas individualidades, né? Um Arrascaeta, um De La Cruz, qualquer jogador ali, ele pode definir um jogo num lance. E o Internacional não se encolheu contra o Flamengo. Óbvio, se resguardou. Qualquer equipe que vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, primeiro vai pensar em não tomar o gol. Isso é uma obviedade. Mas o Internacional jogou, professor. O Internacional apresentou armas. Teve possibilidade até de fazer mais gols. Falta qualidade. Sim. Mas existe uma forma de jogar. O treinador, ele não se encolhe. Tá? Chegou num determinado momento ali, faltando 5, 10 minutos. Sim, realmente ele recheou um pouco mais aquele setor de meio campo, porque o time está cansado. O Flamengo estava em casa, não tinha ganho de ninguém ainda. É absolutamente normal. Mas enquanto teve armas, ele disputou o jogo. E por muito pouco o Internacional não sai lá com uma vitória, né? Teve o lance do Bernabé do pênalti, foi uma infelicidade, mas foi pênalti. Mas tocou primeiro na bola. Mas não dá direito depois de chutar o adversário. Não que ele tenha feito propositalmente, né? Senão eu toco na bola, cometo uma agressão, não, mas eu toquei na bola primeiro. Não, é pênalti. Várias vezes o Flamengo é beneficiado com pênaltis, esdrúxulo e tudo, mas ali foi pênalti. Quando a gente só quer justiça. Se foi, não interessa o lado, não interessa pra quê. Não interessa se é 30 segundos de jogo, se é 70 minutos, não importa. A gente quer a justiça. Foi pênalti. E ainda assim o Aguirre tem aquela chance de gol ali, que eu não sei o que ele ficou esperando para chutar aquela bola, né? E outros lances que o Inter teve para fazer o segundo gol. O Flamengo também teve? Óbvio que teve. Olha o poderio do Flamengo, olha as individualidades do Flamengo. E o Vitor Gabriel foi muito, muito bem naquele jogo, e o Ronaldo foi muito bem naquele jogo. Eu sou muito crítico ao Ronaldo, mas ele foi bem. Bom, mas voltando para o gauchão, né? Claro. É só para contribuir com o que o professor falou da questão do Pesolano e tal, porque a gente enxerga isso no Internacional. Sim. Né? Nós temos também no Campeonato Gaúcho a Taça Farroupilha, professor. É verdade. Definida. Nós temos a definição, passar aqui os jogos para a gente poder comentar em cima. Então, no sábado, né, agora no dia 14, às 20 horas, estádio do Vale, aí, ó, o seu Rogério Zimmermann, né, conhece?
Novo Hamburgo e São José. O jogo da volta ainda não está definido, mas este é o primeiro confronto. E na segunda-feira, no 19 de outubro, São Luís e Caxias, outro grande jogo, também a definir ainda o jogo da volta. Então são esses confrontos, professor. Novo Hamburgo e São José, primeiro jogo em Novo Hamburgo, segundo em Porto Alegre. São Luís e Caxias, primeiro confronto em Juí e depois em Caxias do Sul. Falando de Novo Hamburgo e São José, então, Novo Hamburgo vai jogar em casa. Novo Hamburgo tem um bom conjunto, tem um bom goleiro, uma defesa sólida e a experiência do Rogério Zimmermann. Eu acredito que o Novo Hamburgo vai vencer essa partida, até porque o São José se ressentiu demais, mas demais mesmo, depois da derrota para o Juventude. A equipe do São José tem, portanto, menor poder de reação e resistência. A prova foi a própria partida lá em Caxias do Sul. Então, o Novo Hamburgo, vencendo a primeira, o Rogério faz o que todos nós conhecemos já. Ele faz um ferrolho, valendo-se dos contra-ataques rápidos pelos flancos e vai dar, provavelmente, Novo Hamburgo. Já a outra partida, Charles Garcia, que é a partida que envolve o São Luís e o Caxias, olha, o Caxias não está convencendo ninguém. O Caxias é candidato ao rebaixamento na Série C, na minha opinião. Pode me cobrar depois. Ou contrata e contrata muito bem, mas com esse time não vai a lugar nenhum. Então, apesar do São Luís ser uma equipe menor se comparada à equipe do Caxias, o fator local lá em Ijuí pesa bastante, porque a torcida do São Luís é apaixonadérrima, é uma torcida vibrante, é uma torcida xarope que incomoda no alambrado. O São Luís... O próprio estádio é acanhadinho, o torcedor fica muito próximo. É um alçapão. O São Luís não jogou mal contra o Internacional, teve os erros do goleiro, mas erros acontecem, e dentro dos seus domínios, o São Luís fez uma bela campanha. Então, eu acredito que o São Luís vai surpreender o Caxias e vai segurar no osso do peito em Caxias do Sul na segunda partida. Portanto, os dois que começam, tecnicamente, em tese, desvantagem, porque vão jogar em casa a primeira e fora a segunda, eu acho que passa Novo Hamburgo e São Luís. São Luís e Novo Hamburgo deverão, na minha opinião, no meu palpite, fazerem a final dessa Taça Farroupilha. Charles, dá uma vaga para a Copa do Brasil, que é uma competição milionária. É uma competição de milhões. Quem passar já resolve os problemas financeiros do ano que vem. Então, o discurso do Rogério Zimmermann é de buscar calendário, e ele poderá buscar. É claro que também Caxias, São Luís e São José almejam isto. Porém, nós temos aí, nestes 4, 2 times da série de campeonato nacional. O Caxias é Série C, o São José é Série D, nenhum dos dois está bem. O São Luís também agora a Série D, né? Me corrija, Charles Garcia. Isso. Tem uma condição lá dentro do seu domínio boa, e o Novo Hamburgo correndo por fora, eu acredito que dá Novo Hamburgo, São Luís para a final da Taça Farroupilha, Charles Garcia. Eu confio muito no Rogério Zimmermann, então eu creio que o Novo Hamburgo vai chegar, hein? Vai chegar. Tá todo mundo de olho na grana. Todo mundo joga uma Copa do Brasil, só para jogar são R$500 mil. Né? Aliás, o São Luís, há alguns anos, vinha fazendo isso. Ele investia na Copinha, segundo semestre, para ganhar a Copinha, que na época a Copinha dava uma vaga para a Copa do Brasil. Então ele ingressava Copa do Brasil via Copinha e até na última participação andou passando de fase. Então andou briscando ali em torno de R$1 milhão e 200 mil. E ele pegava esse dinheiro, mas aí tu tem que ter uma estrutura, direção e tal. E ele pegava um dinheiro X dessa cota para jogar o próprio Campeonato Gaúcho, mas uma boa quantia, uma quantia superior aos demais, para investir de novo na Copinha. E caso não conseguisse uma vaga no Gauchão, ele tinha convicção que na Copinha ele ia chegar. Então não era o São Luís é o que mais investe, o que mais gasta na Copinha. Ele não gasta. Ele colocava 200 para tirar 500.
Ele estava ganhando 300 mil reais de participação. Ele fez isso 2 anos seguidos. É verdade. Uma estratégia muito interessante, porque na Copinha ninguém coloca dinheiro. Né? Que agora a Copinha não está dando vaga para a Copa do Brasil, então o São Luís, que adotava essa estratégia, tirou o pé do acelerador. Mas é uma forma inteligente de gestão. Né? E curiosamente o Fábio Bampi, que é o goleiro do São José, que tem anos de campanhas seguidas pelo São José, foi campeão pelo São Luís porque estava emprestado no São Luís para jogar com a Copinha. Verdade, muito bom goleiro. Né? Mas também concordo. Olha, o Rogério Zimmermann é muito estrategista. É muito estrategista. Eu não duvido dele papar essa Taça Farroupilha aí e arrumar calendário e os cofres para o Novo Hamburgo. Mas, professor, nós temos também o Quadrangular da Morte, o Torneio da Morte que está pegando fogo, quase que literalmente, porque com esse calor que está no Rio Grande do Sul. Incendiou. E nós vamos para a terceira rodada. Eu gostaria de passar os resultados das 2 primeiras aqui, para a gente analisar. Amigos, nossas amigas, vamos analisar, trocar ideias com todo mundo que está nos acompanhando. A primeira rodada teve Inter de Santa Maria 1, Avenida 1, Guarani 0, Monson 0. Já na segunda rodada, Monson 1, Inter de Santa Maria 1, e o Avenida ganhou em casa do Guarani por 2-1. Situação da tabela de classificação: apresenta o Avenida com 4, Inter de Santa Maria é o segundo com 2, o Monson é o terceiro com 2, perde nos critérios, e o Guarani de Bagé com 1 ponto. A próxima rodada, que já é a última rodada do primeiro turno, tem Avenida e Monson, Guarani e Inter de Santa Maria. Na minha opinião, como o Avenida já está com 4 pontos e mais 2, e um deles é o Monson, ele ganhando esse jogo em casa, ele vai a 7. Ele já abre 5 para o Monson. Se ele vencer esse jogo em casa, e vai fazer de tudo para ganhar esse jogo em casa, para mim o Avenida não cai mais. Antes da primeira rodada, eu já havia vaticinado de que o Avenida dificilmente iria cair. Que o Avenida iria se segurar mais uma vez no Torneio da Morte. Aliás, ele já é veterano de Torneio da Morte, né? Já é veterano. Porque no campeonato do ano passado teve no Torneio da Morte. Então, o Avenida deverá garantir a permanência e os outros 3 estão em crise, tanto é que mudaram técnico. Ontem foi apresentado o jogador, ex-jogador, melhor dizendo, ex-craque também, lá no Monson, tá me falhando, me ajuda, Charles, que jogou no Inter, no Grêmio, no Palmeiras, o Arilson. Tinha um belo pé esquerdo, era um bom jogador meio-campista. Passagem para a seleção brasileira. Abandonou a seleção brasileira na Argentina, o técnico era o próprio Mário Jorge Lobo Zagallo e tal, aquela confusão toda que o Arilson pegou um táxi e foi embora. Né? O Arilson é o novo técnico. É o novo técnico do Monson. Aliás, o Arilson está acostumadíssimo aí com o interior do estado, treinou Aimoré, já treinou São José. 3 Passos. Então ele tá, ele também é um conhecedor dessas questões aí sem dúvida, de jogar no interior. Aliás, eu para mim, professor, né, com todo respeito à instituição, porque mas foi criada há pouco tempo o Monson aí, não tem ainda, não vingou, vamos dizer assim, não tem torcida, não tem apelo. Empresários, né, fizeram o clube, tiveram competência para fazer, eu acho que quem tem competência se estabelece, mas os atletas estão passando dormindo, da hora na primeira divisão. Os atletas estão dormindo num hotel em Capão da Canoa, mudou a sede para Capão da Canoa. Tu olha assim, o Inter de Santa Maria, quando joga em casa, tá? O próprio Guarani, eles têm apelo. Eles têm apelo. Agora o pessoal não está indo. Claro, Torneio da Morte, aquela coisa. Mas quando o Inter de Santa Maria voltou da segunda para a primeira divisão, é uma cidade que leva público. Sim. O pessoal lá do Inter de Santa Maria gosta de futebol. Né? Vários confrontos tiveram aqui, especialmente com Pelotas em divisão de acesso, com o estádio cheio. Sim. Né? Jogar em Bagé nunca foi fácil. O pessoal vai, o pessoal gosta, o pessoal privilegia. Mas e aí o Monson? Pois é. Leva quem? Outros empresários para assistir os jogos. Tá com o Arilson, acho que o Monson não vai conseguir resistir. Se desloca muito para jogar, até para jogar em casa, entre aspas, tem que se deslocar, joga naquele tapete plástico lá do estádio do Zequinha, em Porto Alegre. O Monson é uma equipe, então, que está com o Arilson. Já o Internacional de Santa Maria dispensou o Bruno Coutinho, né? Dispensou, ele que estava no Internacional de Santa Maria desde o acesso, da campanha do acesso.
O Guarani dispensou o William Campos, agora já está com o Gelson Conte, que é um bom técnico, diga-se de passagem. Mas que não vai ter tempo hábil para transformar. Eu acredito que o Guarani está numa descendente e por todo esforço que foi feito vai ser uma tragédia, porque a tendência é o Guarani cair. O Guarani não apresenta um bom futebol desde o começo da competição. O Avenida se mantém e acredito que pelo esforço da própria comunidade, olha, vai dar Inter de Santa Maria escapando e o Monson e o Guarani. Infelizmente o pessoal de Bagé acho que cai. Não queria que caísse o Guarani por ser uma questão. O único representante hoje na zona sul do estado é o Guarani. Passamos a regra, professor, de Campeonato Gaúcho. Maravilha. Muito bem, então, né? Falamos muito a respeito do Campeonato Gaúcho, tanto a questão das semifinais, Taça Farroupilha e também Torneio da Morte. A gente, obviamente, né, vai sempre atualizando, porque o Gauchão ainda faltam aí no mínimo 2-3 semanas para o seu encerramento. Mais uma vez, agradecer a companhia de todos, né? Dizer para nos seguir no Instagram, @supertáticos, segue também aqui no YouTube, deixando o teu like, a tua inscrição e os teus comentários, obviamente, né? De tu que tá achando do nosso trabalho. Feito, professor? É isso aí, um abração a todos vocês. Este foi o Super Táticos de hoje. Voltamos na próxima. Um grande abraço para todos.